No vídeo de hoje nós vamos ver um comparativo de como é desenhar no iPad e como é desenhar no Android. Então eu tenho aqui o Mi Pad 5, meu antigo tablet que eu usava para desenhar, e também o iPad Pro M2. E vamos ver, né, os comparativos para fazer o desenho nele. No caso aqui, para desenhar no Mi Pad 5, o aplicativo que eu mais gosto de usar, que nos meus testes que eu fiz ao longo do tempo que eu usava ele, era o Infinity Painter. Então ele é um dos programinhas mais bacanas, bem úteis assim para desenhar, que tinha uma boa resposta, boa utilização. E para o iPad eu gosto de usar o Procreate. Tem o Infinity Painter para ele também, mas eu vou usar o Procreate porque é o que eu uso de verdade, né? Comprei o programa e tal, é o que eu gosto de trabalhar, mas dá para você usar o Infinity Painter também. No caso do Mi Pad 5, deixa eu pegar aqui, ele tem a canetinha também, né? Então vem com a caneta Stylus dele. E o iPad eu tenho a Apple Pencil também. Então nós vamos utilizar elas para poder definir qual que é melhor. Vamos ver como que funciona cada um. Então vamos lá. Muito bem, então estamos aqui no Mi Pad 5 e para ele nós vamos usar a canetinha própria dele. Deixa eu pegar ela aqui, beleza? Estou usando aqui, né? A Mi Pad 5, ela já está riscando aqui perfeito. Eu gosto bastante do Mi Pad no sentido de que ele é muito bom e foi um tablet barato, né, de se utilizar. Então vamos fazer um rascunho aqui para os dois, eu vou fazer mais ou menos o mesmo estilo de desenho. Então vamos pegar aqui e tentar fazer um guerreirinho, talvez algum cara do Dragon Ball, talvez. Vamos pensar aqui. Fazer o desenho bem rápido, né? Então, bem fluido, a canetinha responde bem, é bem legal, a sensação tátil dela é bem boa, mas como a que eu estou utilizando bastante é a do iPad, dá para sentir que a dele é um pouco melhor, tá? Mas para fazer o rascunho você não vai ver muita diferença não, então para o rascunho ele funciona bem. Só nessa parte aqui, ó, por exemplo, eu estou tentando riscar aqui, aí ele dá um bugzinho. E essa caneta ela tem uma configuração aqui no programa que é legal, que ela, se você deita aqui, ela faz isso aqui. É bacana, muito bom. Mas a inclinação dela não é muito boa. Então aqui, ó, eu tô fazendo ela lisa. Se eu inclinar um pouquinho, ele vai deitando, mas tipo, ele não tem um meio termo, sabe? Tem, mas é bem específico assim, você tem que tomar muito cuidado. Então acaba atrapalhando um pouco na hora de fazer aqui o desenho. Vocês acostumam, não tem problema nenhum. Quando eu usava só ele, eu até tirei esse recurso porque às vezes me atrapalhava. Mas é uma característica legal que tem nesse programa, tá? Não é exclusivo do tablet e tal, né? Então o programinha ele puxou para esse lado. Mas olha só, já fiz o rascunho do personagem, né? Bem fácil, dá pra gente elaborar ele sem problema nenhum. E o que eu gosto aqui do Mi Pad 5 também é a mesma função que nós temos no iPad. Então aqui nesse programinha eu tenho camada, eu consigo deixar ela aqui com opacidade legal, então dá para ir trabalhando bem. E eu nem peguei brush nenhum, porque ele já vem com os brushes bem bacanas. Então eu tenho aqui, ó, nos meus favoritos. Ah não, não vou ter favorito aqui porque eu apaguei ele. Mas se você vir aqui nos programas, nos brushes comuns desse programinha já são muito bons. Então ele já vem com vários que são bem úteis. Então é um ponto legal. Eu queria que o Procreate tivesse alguns brushes mais específicos direto dele que desse para utilizar. Não que seja ruim, né? Tem bastante coisa, mas eu tive que baixar bastante coisa que eu queria usar também. Então são algumas diferenças. Se você ver aqui na minha tela, eu estou usando uma textura também aqui no programa, né, no Infinity Painter, para dar aquela sensação de ser um papel de desenho e tal. Então já vem direto nele essa textura que eu posso utilizar. Procreate também tem, mas aí eu preciso baixar, pegar uma textura e por aí vai, não é específico dele. Poderia ser direto, né, porque todo mundo usa isso, fica bem legal. Então tá bom, agora eu vou fazer já a versão final e os dois desenhos a gente vai fazer como se fosse só no lápis, né, pra gente não demorar demais. Então vamos tentar fazer aqui. Será que eu lembro de cabeça como que é o Yantia? Se eu lembrar seria bom. O problema é que o Yantia e o Gohan tem uma hora que ele tem umas características bem parecidas, né? Então às vezes eu confundo os cabelos dos dois.
Aí, ó, tá vendo o que eu falei? Ó, nessa parte de baixo aqui, eu não queria fazer essa sombra, eu queria só fazer o rascunho do cabelo mesmo, né? Sabe que eu acho que o Toriyama, na hora que ele tava fazendo o Dragon Ball Z, ele falou assim, rapaz, queria fazer o Yantia, mas ele tá muito igual ao Gohan, e colocou aquela cicatriz dele do nada, né? Tipo a do Kenshin, é um xizinho aqui assim. E tem também lá no olho. Só não tenho certeza se é do mesmo lado. Aí, ó, essa é a dificuldade que eu tenho com esse programa. Ele fica meio que fazendo automático, né? Essa deitada aqui da caneta. E não é o brush, não é nada. É o programa mesmo, né? A canetinha mesmo, que não é tão sensível. Eu sei que já saiu a caneta segunda geração pro Mi Pad, né? Mas não tive a oportunidade de testar ela ainda. Quem sabe um dia a gente possa ver se um é melhor que o outro, né? Vamos fazer ele como se tivesse a roupa dos Guerreiros Z mesmo, do Mestre Kami. E a parte da perna a gente puxa aqui. Eu não lembro se o Yantia chegou a usar a bota igual a do Goku, mas vamos colocar. Que eu sei que na fase do Vegeta ele usava aquela sandalinha ainda, né? Não é sandália, é um... Esqueci o nome. Ó, vocês viram que fez um risco aqui na tela, né? Com o meu dedo. Então esse é algum problema. Eu não sei se ele tira a sensação tátil da mão, né? Se dá para tirar. O iPad dá. O Procreate tem essa função. Esses dias eu não tava usando minha luvinha, mas aí tá uma burrice minha, né? Poderia muito bem estar usando a luvinha. Mas é bom até pra gente testar essas diferenças, né? Que se eu tivesse com a luva, a gente não ia ver. Mas se você for trabalhar profissionalmente, compra uma luvinha dessa que vai te ajudar. Até se não for, porque ela é mais barato. Vale a pena. Vou fazer tudo meio rapidão aqui pra gente não perder tanto tempo desenhando os dois, senão o vídeo vai ter 3 horas e meia, né? Aí mais um risquinho ali. Vou fazer bem estilizada essa parte aqui. Que mão geralmente é a parte que mais dá trabalho, né? Aí, mais ou menos assim. O personagem que deveria ser melhor trabalhado no Dragon Ball. E todo mundo esquece dele. Mas é o cara forte. E sempre o pessoal fica sacaneando ele, mas se você parar pra pensar, só tem o Kuririn como humano mais forte antes dele. Ah não, tem o Tenshinhan também. Talvez ele não seja grandes coisas. Mas ainda assim é bem bacana. Queria que ele tivesse sido melhor trabalhado nessas sagas anteriores. O cabelo a gente vai deixar preto mesmo, senão demora demais pra gente colorir ele. Se bem que aí vocês vão achar que ele é o Gohan, né? Pronto. Então aqui tá o desenho do Yantia e eu usando o Mi Pad 5, né? Com a canetinha própria dele. Funciona perfeitamente, só em 2 camadas. Uma camada para ser o rascunho do corpo, né? E outra para fazer o lápis dele, por assim dizer. Funciona muito bem, vocês viram que eu tive o controle, né?
no desenho, consigo dar o zoom, o tempo de resposta do tablet é muito bom, então, no geral, não tem problema nenhum. Agora vamos lá para o iPad para ver qual que é a diferença. Muito bem, agora nós vamos aqui para o iPad, vamos fazer o mesmo desenho, utilizando aqui o Procreate. Para ele eu vou usar a Apple Pencil, como eu já falei, né? Então, as duas canetas ela tem seção de pressão e tal, então funciona relativamente igual. Claro que a qualidade da Apple Pencil é um pouco melhor, mas se a gente parar para pensar no preço de um para outro, aí vocês vão poder fazer a decisão de vocês e ver qual que é o melhor. Vamos lá. Aqui no caso do iPad, eu consigo vir direto aqui na placa de captura, né? O Xiaomi Mi Pad 5 não funcionou na placa de captura. Tentei aqui, não consegui, então eu tive que capturar a tela direto no aplicativo do próprio tablet, certo? E agora não, tô aqui no OBS usando a placa de captura, então vocês estão vendo eu usando no USB aqui e tal. Então funciona normal, por isso que aparece eu aqui do ladinho, beleza? Tô aqui? Tô, né? Então vamos lá. Mesma coisa, tá? Vamos fazer um rascunho primeiro. Tô pegando aqui as canetas, os brushes que eu já utilizo, né? Esses aqui são baixados, não são direto do programa, mas você pode usar também os que já vêm direto nele, que funcionam muito bem. Vamos ver. Então eu vou começar fazendo cabeça do personagem. Vamos tentar fazer o mesmo desenho que eu fiz no outro. Olha só, na minha visão, desenhar no iPad é um pouco mais fluido do que desenhar no outro programa. Mas não é grandes coisas assim, né, que vai fazer tanta diferença assim. Depois que você pega o costume, você vai embora tranquilamente. O outro estava até mais rápido de fazer algumas questões. E esse aqui, outras. E o iPad também tem a mesma função, ó. Eu tô com a caneta aqui mais inclinadinha, mais retinha, né? Sai o traço liso. Se eu deito, ela vai aumentando. Não sei se vai aparecer essa coisa aqui na captura de tela. Ah lá, tá aparecendo. Tá vendo o quadradinho do ícone? Então eu consigo fazer ele um pouco mais grosso. E se eu deixar bem deitadão, mais grossão. Não são todos os brushes que fazem isso, né? Então quando você configura o brush, ele vai fazer essa função também. Então é uma coisa bem legal que você vai utilizar. Não usa tanto assim, mas usa. É bem legal de ter. Deixa eu fazer aqui a pose do personagem. Esse meu Yanti aqui tá ficando mais magrinho, hein? Vou tentar aumentar um pouquinho ele aqui. O cara, além de perder o tempo todo, vai ficar magrinho, é sacanagem, né? Pronto. Ótimo. Agora na próxima camada eu vou fazer então o desenho em si. Então essa foi o rascunho, né? E agora na próxima camada, aí eu já vou fazer o desenho. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do brush para a gente conseguir trabalhar com mais cuidado. Eu gosto bastante aqui da função que tem no Procreate, que eu consigo fazer o risco do desenho sem ele ficar muito tremido. O Infinity Painter tem essa função também, mas não é tão precisa igual aqui do iPad. Eu acho que pode ser até a questão da caneta, né, que te dá mais liberdade para trabalhar. Rosto feito. Agora vamos tentar mexer o cabelo dele. Vou colocar a roupa do Kami aqui. Não sei se para você dá essa sensação de que eu tô conseguindo fazer o desenho um pouco mais fluido aqui no iPad. Mas pode ser também por questão de estar mais acostumado com ele, usar bastante, por aí vai, né? Só que não que o outro tenha sido ruim, funcionou também muito bem.
Aí, mais ou menos assim. Agora vamos fazer aqui a faixa dele. Fez ele com bota, né? Então, vamos puxar ele na bota aqui também. Pronto. Não foi um desenho corrido, né? Mas dá pra gente já ter uma boa ideia de como é a divisão de um para o outro e por aí vai, né? Qual que a gente acha melhor. Muito bem. Então, deixa eu apagar a outra camada, igual eu fiz com a anterior. Essa aqui ficou sendo a camada do Yantia aqui no iPad. E eu vou colocar aqui na tela agora a camada que ficou o Yantia feito no Infinity Painter no Mi Pad 5. Então, os dois programas, né, os dois aplicativos são muito bons para desenhos. O que eu tenho que pensar? Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Bom, os dois aplicativos são muito bons, os dois tablets funcionam bem, mas o que você tem que pensar? Custo-benefício, né? Então, os artistas geralmente gostam bastante do iPad pela facilidade, por ser próprio para isso, né? Então, a Apple, ela trouxe a Apple Pencil com bastante qualidade, principalmente a 2 em diante, né? Se você conseguir um iPad da linha M para cima, M1, M2, o meu é um M2, funciona muito bem, né? Hoje está no M4, por aí vai, tem bastante qualidade. Mas se eu tô com pouca grana, tipo, vou estar abaixo de R$2.000, você consegue achar um Mi Pad 5 desse, talvez. Você tem... a tela dele acabou a bateria. Você consegue ter um desse aqui também, né? Por em torno de 2 a 3 mil mais ou menos. Não é barato, né? Então, equipamento de desenho, geralmente, se você pensar em tablets, não é um recurso muito barato, mas funciona muito bem. E, por exemplo, eu uso para dar aula, então já levo todos os meus livros lá, eu consigo acessar o Excel para colocar a nota dos alunos, para mandar mensagem, ter as redes sociais, tenho tudo no meu tablet e é muito bom. E eu usava o Android sem problema nenhum, e hoje em dia eu uso o iPad, que também funciona muito bem. Qual dos dois é melhor? Vai do seu bolso, da sua escolha, né? Então, tem gente que prefere a Apple, porque o sistema dela é muito bom. Se você já trabalha só com desenho, eu aconselho a você ir pela linha Apple. Agora, se você trabalha com outras coisas, assim como eu faço, eu além de trabalhar com ilustração aqui, fazer vídeo para internet, por aí vai, eu dou aula também. Então, para mim, o sistema Android também foi muito bom, funcionava muito bem. E eu tenho algumas limitações que o iPad traz que no Android era mais fácil. Não que não tenha, o que tem num tem no outro, só que às vezes um é mais fácil que o outro e tem um comparativo de preço, né? O que seria interessante é você ver também a linha da Samsung, que ela tá muito boa e também já vem com a caneta, porque o gasto que eu tenho com o iPad, por exemplo, só uma caneta dessa aqui, mesmo você comprando no Mercado Livre, ela é uns 600 conto mais ou menos, né? Então não é uma barata, é a caneta mais cara que eu comprei na vida, então não sei se para todo mundo vai dar para fazer isso, mas ela é muito boa, então funciona muito bem se você cuidar bem dela, né? Tem as canetas paralelas também que são mais baratas, mas eu acho que é melhor você ter uma. Para quem desenha, né? É melhor você ter uma dessa. Agora, se você assistiu esse vídeo e você não desenha, não gaste com coisa muito cara. Compra os paralelos, compra a linha da Samsung que já vem com a caneta. Eu posso deixar alguns links aqui para você também dar uma olhada. Então, é muito bom, vale a pena. Agora, se você está assistindo esse vídeo, está tentando aprender a desenhar e não sabe como, aqui embaixo eu vou deixar um link para o meu curso básico de desenho, que é bem simples e fácil para quem está começando a desenhar do zero, não sabe nada e quer saber isso. Mas é bem baratinho e é uma parcela única, a ideia é você poder assistir esse curso aí e ficar com ele para você praticar sempre, certo? Tem várias aulas que eu estou colocando lá, já tenho bastante, e eu vou acrescentar algumas, inclusive, de como desenhar no iPad. Então é bem legal, dá uma olhada lá para ver se você se interessa. Valeu, até a próxima e tchau!